Gênesis 22, 1 e 2 diz assim. Todos abriram? E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 2, ele enfatiza assim: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Deus faz questão de enfatizar o teu único filho e aquele que você ama. Toma agora e leva, oferece-o em holocausto, em sacrifício no monte, numa das montanhas, lá em Moriá, que eu te direi qual é. A pergunta é: você sacrificaria o seu filho, se o Senhor pedisse? É lógico que hoje Deus não pediria isso. Existem algumas coisas que nós temos que entender, que existe algum tratar de Deus que é para momentos específicos, tá? E esse foi um momento específico na vida de Abraão. Deus hoje não pediria um sacrifício tal, dessa forma. Mas existe outros sacrifícios. A pergunta é: Abraão esperou 25 anos pela promessa que Deus tinha feito. E é interessante que ele esperou, depois que Deus fez a promessa que ele teria um filho, e que a sua descendência seria como as estrelas do céu, ele espera agora 25 anos, a sua esposa avançadíssima em idade, ele avançadíssimo em idade, para ter um filho. Ora, espera 25 anos a promessa de Deus. Ele espera 25 anos uma promessa que o próprio Deus tinha feito. Eu estou enfatizando 25 anos, para a gente entender que Deus faz uma promessa, Abraão espera 25 anos e agora tem o fruto da promessa, que é Isaque. E quando Isaque já numa certa idade, Deus agora pede um sacrifício em obediência. Eu quero crer que nós falamos muito sobre Abraão e como ele é o pai da fé, e ele é considerado o pai da fé, mas nós achamos que Abraão não temeu. Nós achamos que Abraão não teve medo, que Abraão não sentiu nada. Eu acredito que naquele momento teve um misto de pavor, tristeza, dor, porque era Isaque. Ele espera agora a bênção de Deus, Deus dá a bênção depois de 25 anos, e agora Deus diz: me dá a bênção de volta. Eu quero a bênção. Eu quero o que eu te dei, Abraão. Parece um Deus ilógico, parece um Deus que não tem lógica, mas pelo contrário, Deus sabia até onde Abraão podia ir, e Deus sabe até onde eu e você podemos ir. Agora, fazendo um paralelo, né? Porque assim, se Isaque morresse, só um adendo aqui, se Isaque morresse, a promessa acabaria. Se Isaque morresse, a promessa acabaria. Como eu sei que a promessa acabaria? Irmãos, Abraão e Sara já estava, depois que Deus fez a promessa, estaria muito mais avançado. Eu não sei, só se houvesse uma intervenção divina ali, para que tivesse mais algum filho. Né? Naquele momento, para cumprir a promessa, tá? É lógico que Deus, ele faz maravilhas, e ele manda, se ele quiser que o homem tenha filho com 150 anos, 200 anos, vai ter, ele é Deus. Mas, fazendo um paralelo na nossa vida, todos os dias, nós temos que sacrificar alguma coisa, que nos é cara, alguma coisa que vai fazer diferença na nossa vida. Muitas vezes Deus está requerendo um sacrifício de nós que vai fazer diferença na nossa vida, mas é aí que nós esbarramos entre a fé e a razão, porque a nossa razão vai dizer não, isso é loucura, Deus não pede isso, eu não aceito isso, eu não quero isso, mas a fé vai dizer não vai porque Deus está pedindo. E talvez foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão olhou e falou: pela razão não dá, não tem como. Olha, Deus me dá,
fez promessa, foi Ele que prometeu, Ele deu e agora pede de volta. Que Deus é esse? Mas todos os dias, nós temos decisões a tomar. Todos os dias nós somos chamados a sacrificar alguma coisa. Todos os dias nós somos chamados a brigar com a nossa razão e colocar a nossa fé em prática em algo, em alguma coisa, em algum momento, em alguma circunstância. Todos os dias nós temos que tomar decisões, e muitas decisões não nos agradam, e são decisões que nós temos que tomar, que vai contrariar a nossa razão, para agradar aquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Para agradar aquele que um dia morreu na cruz do Calvário, nós temos que tomar decisões que vêm contrárias à nossa própria razão, à nossa própria maneira de viver, o nosso eu, porque todos os dias nós temos que temos que tomar decisões. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Moisés, nós vamos ver que Moisés, ele teve todo o seu eu esmagado. Deus esmagou literalmente o eu de Moisés. Deus esmagou literalmente toda a prepotência que poderia haver sobre a vida de Moisés, porque 40 anos criado nos palácios de Faraó, não era 4 dias, não era 4 horas, nem 4 meses, são 40 anos aprendendo toda a cultura e ciência do Egito. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que houve um grande prejuízo quando o Império Romano ele se levanta, ele destrói, os romanos destroem toda a biblioteca de Alexandria, e lá na biblioteca de Alexandria havia escritos egípcios na época. E muito se perdeu, porque os egípcios eram avançadíssimos em ciência na época. Agora, Moisés, criado como filho da filha de Faraó, ele tem o seu eu esmagado por Deus, para que ele pudesse se tornar quem ele foi diante de Deus. Muitas vezes nós estamos sendo esmagados por Deus, a nossa razão tem sido esmagada por Deus, sim, para que eu e você nos tornemos o que Deus quer que nós nos tornemos. E a nossa razão é esmagada, o nosso eu é esmagado, nós sentimos-nos pressionados, nós sentimos-nos amassados, nós sentimos-nos doentes muitas vezes, a nossa alma está em conflito, porque Deus está, como assim fez com Moisés, Deus estava esmagando o eu de Moisés, culminando na confiança. O eu de Moisés foi esmagado para culminar na confiança total a Deus. Porque aquele Moisés do Egito jamais poderia fazer a obra que Deus tinha. Aquele Moisés lá do palácio jamais poderia fazer o que Deus tinha. E assim sou eu e você. Muitas vezes a nossa razão, Deus vem e bate de frente com a nossa razão. Bate de frente com algumas questões da nossa vida para nos mostrar que nós precisamos ser mudados para fazer aquilo que Ele quer em nossa vida. E nós não compreendemos isso, porque a nossa razão nessa hora fala mais alto. A nossa razão fala mais alto. Nós não aceitamos, muitas vezes, o que Deus quer, né? Lá, é interessante que Êxodo 14:16, quando Moisés olha para, de um lado montanha, de outro montanha, atrás Faraó, do lado do mar, Deus diz: Moisés, estende a tua mão sobre o mar, estende a vara, fende-o, né? Levanta a tua vara. Há momentos, irmãos, que a razão diria para Moisés: não dá. A razão iria dizer para Moisés: não dá. Eu vou tocar no mar, o que vai acontecer? Quem sou eu para fender o mar? Quem é você para fazer alguma coisa? Quem sou eu para fazer aquilo que Deus tem? Mas Moisés, ele entendeu que aquele que estava mandando, ele era poderoso para fender o mar.
Aquele que estava mandando é poderoso para curar essa enfermidade. Aquele que está mandando é poderoso para abrir essa porta que você precisa. Aquele que está mandando é poderoso para fazer um milagre que eu e você precisamos. Mas é necessário, muitas vezes, sermos esmagados, a nossa razão, o nosso eu, a nossa prepotência, tudo aquilo que nós achamos que somos, é necessário ser esmagado para que Deus venha cumprir na nossa vida o que Ele quer. É interessante, quando Gideão, ele foi com 300 homens enfrentar o exército, quando a razão diria para Gideão, já está derrotado. Irmão, com 300 homens você vai lutar contra quem? Com 300 homens você vai lutar contra quem? Com 300 homens e mais, homens que estavam sem experiência na guerra, e mais, Deus diz para Gideão, olha, você pega um cântaro, coloca uma tocha, coloca o cântaro, depois você grita, quebra o cântaro. Irmãos, isso é loucura. Isso é uma verdadeira loucura. Primeiro, porque com uma tocha acesa, à noite, qualquer arqueiro que eram extremamente habilidosos, acertaria você sem precisar tocha. Imagina uma tocha acesa na frente ainda, o arqueiro te acertaria. E Deus fala, vai Gideão, coloca o cântaro, coloca a tocha e vai lá. Com 300 homens eu vou fazer um milagre, eu vou livrar Israel com apenas 300 homens, porque Deus estava tratando não com a razão de Gideão, porque pela razão Gideão não iria. Mas Deus estava tratando com fé, obediência. Muitas vezes a nossa razão, ela bate de frente com a obediência a Deus, nós não queremos obedecer, mas Deus diz, vai porque a vitória é tua, vai porque eu vou contigo. Eu me lembro de uma história, que aconteceu lá no Nordeste, e eu não me lembro direito se foi na cidade de Recife, ou a capital de Alagoas, eu não me lembro. Mas, essa história, muitos anos atrás, uma irmã perde o seu esposo. Essa irmã perdeu o esposo que era militar. E, naquele tempo, eu não sei como é hoje, não me pergunte porque eu não sei detalhes, como funciona isso, né, dentro do militarismo. Mas ela, para receber a pensão do esposo, ela precisava que um determinado general assinasse os documentos. E aquele general não gostava de crente, ele disse para ela que não ia assinar os documentos. Simples assim, ele disse que não ia assinar, que não gostava de crente, acabou. E o marido dela era crente, e ele não gostava de crente, não ia assinar. E naquele momento, ela foi fazer o que ela tinha que fazer, ela entra na igreja, ela vai porque ela ia sempre no círculo de oração da igreja dela. Naquela manhã Deus fala para ela, calma, aquieta-te, eu vou contigo, aguarda, quando eu mandar tu irás e eu irei contigo. Acalma o coração, irmãos. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer, ainda que a razão, sabe, não dá. Aquela mulher estava precisando, mas Deus disse, calma, eu irei. E aquela mulher, determinado dia, ela estava orando na igreja, e Deus levanta alguém e diz, eis minha serva, vai porque eu vou contigo. E ela foi. E é interessante que todo dia ela passava na frente do quartel, para ir para a igreja ela passava na ida e na volta na frente do quartel. E aquele dia ela foi, vai entrar no quartel. Quando ela chega no quartel, o soldado que está na guarita bate continência para ela, ela não entende nada e entra. Ela já sabia até onde era a sala do general, de tantas vezes que ela tentou ir, né? E ela entra naquele lugar, e aonde ela vai passando, as pessoas vão batendo continência para ela, e aonde ela vai passando, as pessoas batem continência e continuam. Quando ela chega na porta do general, os 2 soldados que estão na porta batem continência, abre a porta, e aquele general está sentado com os pés na mesa. Quando ele vê aquela mulher, ele dá um pulo, bate continência, ela não fala nada, ele pega os papéis da mão dela, assina, entrega, bate continência e ela vai embora. Ela não entendeu nada.
Né, irmão Paulo? Já dá para imaginar o que é, né? Ela não entendeu nada, ela foi embora. Porque Deus disse que iria junto, e quando Deus disse que vai, ele vai. E quando Deus disse para Gideão, vai com 300, porque eu vou fazer, vai com 300, porque eu vou fazer, mas é difícil, a gente é limitado. E aquela mulher, ela passou uns dias, ela não entendeu nada, passou uns dias, ela está passando na frente do quartel de novo, o soldado que estava na guarita, era o mesmo daquele dia, chamou ela, falou, escuta, a senhora pode me dizer quem era aquele general que estava do seu lado? Eu nunca vi um homem com tanta insígnia como aquele. Porque o Deus de Israel disse, eu vou com você, irmão. Quando o Deus de Israel fala, eu vou com você, vai em frente, aleluia, ainda que a nossa razão diga, não, não tem jeito, mas eu vou. Determinado pastor, ele quando adolescente, pastor não, desculpe, é um obreiro, mas é um cientista, ele quando adolescente, ele vai numa fábrica, aqui, na prensa Schuller, isso há 30 anos, 40 anos atrás, não sei, e ele era adolescente, e Deus disse para ele que a porta estava aberta para ele, e ele foi, ele saiu, acho que de Santo André, divisa com Mauá, o pai dele trouxe ele, estava na Kombi, e ele veio, e quando ele passa na frente da prensa Schuller, ele disse para o pai dele, olha, para aí que é aqui que Deus me mostrou. E ele entra e fala com o porteiro, e o porteiro diz, menino, não tem vaga. Não tem nenhuma placa ali, não tem vaga. Não, mas Deus disse que é. E se Deus disse que é, porque é, irmãos. É isso que nós temos que entender, que a fé ela vai superar a nossa razão quando nós acreditamos que Deus disse que é. E aquele menino volta para a perua e o pai pergunta, ele diz, não, pai, o moço lá falou que não tem vaga, mas Deus disse que é aqui. Eu vou lá de novo. Foi lá de novo, na guarita. Quando chegou lá, o segurança disse para ele, olha, menino, eu não sei o que aconteceu, mas acabaram de ligar de lá de cima, diz que estão te esperando lá. Moral da história, ele subiu e começou a trabalhar no mesmo dia. Sabe por quê? Porque Deus disse que ia. E nós estamos perdendo essa essência, irmãos. Nós estamos tão focados na razão, tudo é razão hoje, é razão, que nós estamos perdendo a essência. Os cristãos estão perdendo a essência de que Deus ainda faz, que Deus ainda trabalha, que Deus ainda luta, que Deus ainda vai junto, que Deus ainda leva, manda os seus anjos, que Deus ainda entra na UTI, que Deus ainda entra no quarto, porque pela fé os mundos foram criados, nós estamos perdendo isso. Depois, um texto que me chama a atenção também, 2 Reis 19, versículo 17 e 18, quando Ezequias sabia que a razão que se apresentava era de total destruição, Ezequias chega a dizer para Deus o seguinte, Senhor, é verdade que os reis assírios fizeram de todas as nações e seus territórios no deserto. Ezequias, ele tinha consciência, ele tinha dentro da sua razão, ele sabia que Senaqueribe, quando ele entrava num determinado lugar, ele arrasava aquela nação, ele destruía a nação, ninguém poderia ir contra Senaqueribe, nem contra a Síria, contra o exército da Síria. Não, eu estou encurtando porque é longa a história, uma história que eu gosto muito, mas naquele momento, e ele continua, olha, eu sei que eles entram, eles fazem, eles destroem, atiram os deuses no fogo, destroem, porque são deuses feitos com mãos humanas, só que ele prossegue, ele diz, mas Senhor, livra-nos dele. Eu sei que a razão diz que a Síria vem e destrói, mas eu conheço um Deus que está acima da razão. Eu conheço um Deus que está acima de Senaqueribe. Eu conheço um Deus que está acima de todo o exército da Síria. Eu conheço um Deus que está acima do desemprego, está acima do câncer, está acima de tudo. Eu conheço um Deus, ele estava dizendo, Ezequias estava dizendo, eu conheço um Deus que está acima de tudo, e ele pode nos livrar da mão de Senaqueribe, porque ele é Deus. Naqueles dias, Deus disse, olha, descansa, porque agora a peleja não é sua, é minha. A guerra é minha, irmãos. Quando Deus entra na batalha,
por mim e por você, você pode ter certeza que o mal vai bater em retirada, que a razão vai bater em retirada, porque nós vamos olhar com os olhos da fé, vamos ver Deus trabalhando, Deus curando, Deus libertando, Deus operando, ainda que é difícil, ainda que para nós seja difícil. Nós olhamos as situações, nós olhamos para tudo que nós vemos, nós olhamos para a situação, e quando você olha, e às vezes, irmãos, você e eu já tentamos de tudo, nós já tentamos, usamos a razão, mas Deus nos chama hoje para experimentar um tempo novo, Deus nos chama hoje para experimentar um momento não somente de razão. Senaqueribe colocou a razão é essa, está aí, mas eu conheço um Deus que está acima da razão. A razão nos diz o seguinte: o país está de mal a pior, cada dia você escuta falar, uma empresa fechou, outra pediu concordata, outra fez isso, outra fez aquilo, comércio está despencando, as pessoas estão ficando desempregadas, o negócio está ficando feio, porém eu conheço um Deus que está acima de tudo isso. A razão diz para nós, o país está de mal a pior, e eu também, eu creio nisso. O país está de mal a pior. A minha razão também diz isso. Só que o meu Deus está acima de tudo isso. E essa é a verdade que nós temos que entender hoje. Foi quando Abraão, ele entendeu que apesar do pedido de Deus se mostrar contrário à sua vontade, ou seja, apesar do pedido de Deus ser contrário à vontade de Abraão, Abraão continuou confiando no Senhor, tanto que Gênesis 22, 6 a 8, quando Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro? A lenha está aí, o cutelo, está tudo pronto, mas cadê o cordeiro? Abraão diz, Deus providenciará para si o cordeiro, porque Abraão cria que Deus ainda poderia providenciar o cordeiro, mesmo no meio do caos, Deus ainda poderia providenciar um milagre. Apesar de tudo, apesar do caos que alguns estão vivendo, mas é no meio do caos que Deus quer providenciar um milagre na minha e na tua vida. É no meio do caos que Deus quer providenciar, né? Nós não devemos, e depois nós vamos ver, né, no capítulo 22, no versículo 10 a 12, nós vamos ver que Deus intervém. Quando Abraão coloca Isaac, levanta o cutelo, Deus disse, não, para, eu já sei quem você é, eu já sei o homem de fé que você é, para um pouco. Mas irmãos, é um momento que nós não podemos tomar as decisões agindo somente pela razão, só porque a situação está difícil, não. Vamos fazer como Moisés, como Abraão, como Gideão, como Ezequiel. Permita-se confiar no Senhor. Por que essa palavra? Permita-se confiar no Senhor. Porque muitas vezes eu não me permito confiar no Senhor. Eu estou vendo Deus operar um milagre. Eu sei que Deus faz, mas eu não me permito confiar nele. Quando a dificuldade vem, será? Isso não vai dar certo. A gente fica que nem aquela hiena, né, da televisão. Ó céus, ó vida, ó azar. Isso não vai dar certo. Não, dá sim. Nós temos um Deus que é superior às razões humanas. Existe um Deus que é superior ao diagnóstico humano. Existe um Deus que é superior a tudo que eu e você podemos pensar, ou fazer, ou agir. Existe um Deus que é superior a tudo e qualquer coisa. Basta apenas nos permitirmos confiar nele. Se permita nessa noite confiar no Senhor. Como eu me permito? Deixando um pouco a minha razão de lado, falar, olha, não vai dar certo, mas eu ainda vou confiar no Senhor. Não vai dar certo, mas eu ainda confio no Senhor. Não vai dar certo, mas ainda eu confio no Senhor. Não vai dar certo, mas eu confio no Senhor, porque o meu Deus está acima de todas essas coisas. O médico diz, não tem cura, confia no Senhor. Você pode chorar, chega na sua casa, chora, fala com Ele, Deus, eu não consigo acreditar, o negócio está feio, mas o Senhor ainda cura. Deus ainda cura, Deus ainda restaura casamento, Deus ainda leva o homem, tira o homem do vício, Deus ainda liberta o homem. Permita-se crer nele nessa noite. E eu me incluo nisso também, porque muitas vezes eu não me permito crer o suficiente nele. Eu não me permito, não deixo, não olho exemplos.
Quando nós olhamos para Abraão, Moisés, Ezequias, Davi, o próprio Davi, a circunstância dizia o seguinte: olha, o gigante é grande demais, é muito alto, ele é pesado, só a lança dele, só o escudo, se caísse em cima de Davi, já matava Davi, era capaz de matar, tamanho era o peso daquele negócio. Só que Davi, ele não olhou a razão, a circunstância, ele olhou que havia um Deus acima de tudo isso, ele disse: olha, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou porque o meu Deus é comigo, eu vou porque eu sei em quem tenho crido. Quando nós olhamos para Jó, como falamos semana passada, quando Jó estava numa situação deplorável, ele disse: eu ainda creio que o meu Redentor vive e ele por fim se levantará, e quando ele se levantar, a vitória será minha. E ainda assim, se ele não me curar, eu vou para a sepultura, mas eu vou com ele. Jó se permitiu crer. Então a palavra de Deus nessa noite é para você o seguinte: se permita crer nele, se permita deixar ele trabalhar na sua vida. Eu sei que as circunstâncias, talvez o que você está passando, seja muito difícil, eu não conheço a sua vida. Mas eu quero te dizer que o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, o Deus da Maria, do Francisco, do Joaquim, do Benedito, o Deus do Silvino, o Deus do Aquino, Ele está aqui nesta noite. Ele não mudou, Ele continua o mesmo, Ele continua aquele Deus que mostra para você: olha, você pode ter todas as razões do mundo para desabar, mas eu sou aquele que te sustenta e tomo pela tua mão, aleluia. Eu sou aquele que te guardo debaixo das minhas asas e você estará seguro. Eu sou aquele que diz para você que 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 1.000 na frente, atrás, pode ser aonde for, mas eu te sustento, eu te guardo, porque eu sou o Senhor, aleluia. Eu sou aquele que lá no madeiro derramou o sangue, verteu o sangue para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Ele é aquele que verteu o sangue para nos comprar por um preço muito caro, preço de sangue, não para que fôssemos combatidos, não para que fôssemos derrotados, desculpe, por qualquer razão, não, mas para que crêssemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós achamos, cremos, Ele é poderoso. Mas, irmão, não tem jeito? Tem sim, porque Deus ainda não deu a última palavra. Irmão, mas está difícil, a razão diz que está difícil, mas Deus ainda não deu a última palavra. E digo mais, enquanto você não fechar os olhos, enquanto o fôlego de vida não sair da tua vida, Deus não deu a última palavra, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus não pede que nós percamos a razão. Deus nunca pediu isso. Ele nunca pediu isso. Ele não criticou, por exemplo, Senaqueribe por dizer que o negócio estava feio. Não, ele não pede que percamos a razão, mas ele pede que confiemos nele acima da razão. Ele pede que confiemos nele, mesmo quando tudo vai ao contrário, mesmo quando tudo está contra nós. Ele ainda continua sendo Deus. Ele ainda continua sendo Deus. E eu quero nessa noite, eu estava preparando essa mensagem, e senti vontade no final dessa mensagem hoje, orar por vocês. Porque muitas vezes, nós estamos agindo pela nossa razão, e Deus está dizendo: caminhe um pouco mais por fé. Eu sei que é difícil. Jesus está dizendo: eu sei que é difícil, mas caminhe um pouco mais por fé. Caminha, anda um pouco mais sobre as águas. O mar está balançando, anda um pouco mais. Você está num caminho, você olha para um lado, tem um abismo. Você acha que o povo de Israel não sentiu medo, irmãos? Andando no meio do mar e um paredão de água, não sei quantos metros tinha aquilo de um lado e de outro, e Faraó atrás. Você acha que o povo não teve medo, mesmo vendo o milagre de Deus?
Tem gente, o povo passou cantando alegre. Não, a Bíblia não diz isso não. Mas eu acredito que o povo, quem olhou para o paredão ali, sentiu medo. Que o negócio devia ser feio, irmãos. A coisa devia ser feia. Mas, no meio da travessia, o Deus estava com eles. O Deus dele estava com ele. E é no meio dessa travessia que você está passando. É no meio dessa dificuldade que você vai ver o mover de Deus na tua vida. É no meio da dificuldade que você vai ver, no meio do desemprego, que você vai ver que não vai faltar o pão, porque o teu Deus, Ele é fiel. O meu Deus, o nosso Deus, Ele é fiel. É no meio do desemprego não vai faltar pão. No meio, aleluia, da dificuldade, não vai faltar. Se não tiver médico, se não tiver na UPA, não tiver médico, se o negócio estiver feio, não se preocupa. Deus ainda continua com você, porque Ele é Deus, aleluia.